Olá, colegas servidores, é mais uma edição do programa Simussar em Ação. Aqui conosco o Ronaldo na parte técnica e também o Dr. Sávios para debatermos alguns assuntos jurídicos aí de suma importância e orientações para os nossos servidores. Seja bem-vindo, Dr. Sávio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Ronaldo. Vamos aí fazer algumas observações aí para a gente ir atualizando aí esse dia a dia do nosso contato com os servidores. E sempre assuntos bastante importantes dentro daquilo que a gente busca, né? E tem as informações do que está acontecendo nas várias repartições públicas do município de Santa Rosa. Porém, agora nós vamos iniciar com os avisos aos nossos colegas servidores. O primeiro aviso é que devam ficar atentos aí, porque em breve nós estaremos fazendo uma assembleia geral novamente para nós debatermos o resultado da reunião que as nossas colegas que formaram a comissão de negociação com a Unimed referente ao plano não regulamentado vão trazer para o debate. Então, elas tiveram a reunião ontem, a gente vai ter a reunião com elas durante os próximos dias também e, posteriormente, nós estaremos chamando uma assembleia geral para que os servidores possam se manifestar ou favoráveis ou contrários ou com sugestões para mantermos a negociação ou fecharmos a negociação com a Unimed. Mas aí cabe aos nossos servidores que fazem parte do plano, ou mesmo que não façam parte do plano, mas também é importante sempre a participação, estarem aqui junto conosco. Outro aviso que a gente está passando também amanhã, hoje à noite, na verdade, e amanhã de manhã, vários dos nossos diretores estarão em formação pela FEMERGS lá em Santo Ângelo. Haverá um seminário da FEMERGS, do qual a gente já também colocou para os colegas um convite, né, para participação. Então, esses diretores estarão lá em Santo Ângelo fazendo essa formação para enriquecer e trazer conhecimento e, posteriormente, também estarmos fazendo aqui as nossas formações para que os servidores possam também conhecerem não só a estrutura da FEMERGS, o trabalho da FEMERGS e todo o conhecimento ele é importante para que nós possamos levantar debates nas nossas unidades referente à vida do servidor público, referente aos nossos direitos e aos nossos deveres. Também nos próximos dias nós estaremos em processo de eleição no Previ Rosa, que é a escolha para os novos membros da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. É muito importante a participação do servidor. O servidor ativo ele escolhe 3 membros para o Conselho Deliberativo, que, dentre todos, é o conselho que delibera as ações do Previ Rosa. Então, não um menos que o outro, mas é um conselho que tem um peso muito grande, são 9 conselheiros, e o servidor também tem que fazer a sua parte, vir aqui, vai ser aqui no sindicato, dia 7 de maio, da FUNSAR nós teremos dia 6, que também é escolhido um, os aposentados nós teremos um no deliberativo e um no Conselho Fiscal, a escolha deles. Então, o servidor tem que participar, tem que vir aqui votar nos dias 6 e 7, porque a participação do servidor é que faz toda a luta também lá dentro do Conselho Deliberativo em defesa dos servidores ser legítima, né? E ter força também para que nós possamos estar defendendo aquilo que é de interesse do servidor. Sempre, assim como o sindicato, lá dentro essa luta também é feita, essas defesas também são feitas e o sindicato também sempre está próximo desses conselheiros para a defesa dos interesses dos servidores públicos. Agora sim, nós vamos entrar então no nosso assunto principal da pauta de hoje, ao qual até o Dr. Sávio está aí conosco também para enriquecer o debate, para trazer parte jurídica, compreensão jurídica, referente à questão que nós enfrentamos aqui na nossa cidade, e às vezes não é diferente em outros lugares, mas nós vamos ficar especificamente aqui, e vemos servidores adoecendo de forma bastante grande na questão da saúde mental, né? E uma das questões que faz com que o servidor adoeça é a questão dos assédios, né? E qualquer forma de assédio ela deve ser combatida com bastante força e com bastante coragem. Então, nós jamais podemos nos calar referente à questão dos assédios. E o Dr. Sávio é o responsável, assim como também nós temos o Dr. Sérgio, que faz a defesa, mas o Dr. Sávio sempre está aqui conosco no programa, está aqui no nosso sindicato, mais vivendo o dia a dia do sindicato, então ele consegue ter uma visão um pouco mais ampla, talvez, do que a nossa outra banca. Mas
é necessário que nós sejamos fortes no combate a qualquer que seja o tipo de assédio, não permitimos que aconteça conosco e não também, quando a gente estiver observando, que a gente faça as denúncias no local certo, e o local certo sempre é o nosso sindicato, que a gente toma as medidas cabíveis ou as orientações que sejam necessárias. Doutor Sávio conosco, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Sávio. Muito bem, Jonas. A gente vem há um bom tempo aí trabalhando com esse tema, né, de forma frequente, e de certa forma continuamos, porque a gente vem identificando, né, como se torna necessário esses esclarecimentos, né, essas informações, porque a gente sempre tem que partir, né, daquele ponto, às vezes, de um eventual desconhecimento, aquela pessoa que não passou por aquela informação. Então a gente busca ressaltar, e eu acho que vamos continuar fazendo isso ainda, né, Jonas, por um bom tempo. E eu estava pesquisando aqui porque eu tinha visto o número esses dias, mas não me lembrava. Daí, no ano de 2024, foram 472.328 pessoas que foram afastadas do trabalho por questão saúde mental. Isso são números de forma geral. Brasil. De forma geral, né? Muita gente, né? Então, e o detalhe outro ainda, que esse número, se considerar 2023 para 2024, o aumento foi de 60%. Então, como eu estou do lado de um matemático aqui, imagina se em 2026 se manter esses números. Ou mesmo 2025, aumentar esse número. Se manter os 60% de aumento. Nós vamos para quase 1 milhão de pessoas afastadas. Então, às vezes a gente fala, né, Jonas, e parece que a coisa a gente não consegue criar a imagem, né? Mas quando tu vê um número desse e um crescimento de 60% de um ano para o outro, é uma coisa extremamente preocupante. Muito, muito. Os números também, né? Nós podemos olhar de duas formas, né, doutor Sávio? Houve aumento, será que, do assédio? Ou houve o encorajamento por parte dos trabalhadores devido a todas as campanhas que são feitas para que eles buscassem os tratamentos? Também é uma questão que a gente pode estar debatendo, né? Não, claro, o número, porque isso aqui nós temos um número macro, né? E como diz o outro, se tu pegar e explodir esses números aqui, tu vai ter inúmeras realidades, né? E inúmeras formas de entender ele. Mas eu justamente trouxe aqui para assustar um pouco, né? E é assustador. Porque isso é muita gente e tem uma causa que vem se agravando, causa que vem aumentando, né? E aí a gente entra no que tu trouxe ali. Nós, como estamos num trabalho direto com o servidor, a gente tem sentido essa situação, né? Da afetação, vamos dizer, do ambiente do trabalho, né? Do clima de trabalho e das consequências que isso vem trazendo para o conjunto do servidor e principalmente os prejuízos que traz para a comunidade. Né? Sim, com Nós certeza. não temos aquele servidor no posto de trabalho, não por vontade dele, né? Mas por toda essa situação que ele acaba envolvido. Mas aqui em Santa Rosa nós podemos ter a certeza e a tranquilidade de dizer que houve aumento não pela procura, mas aumento efetivo do adoecimento da classe trabalhadora no setor público, né? Porque isso a gente vê, isso a gente enfrenta, e tudo aquilo que a gente debate no nosso programa seguidamente começa lá nos atestados médicos, quando o médico titular ou o médico que trata o servidor público determina um número de dias para afastamento para que ele possa se curar, mesmo que não seja mental, pode ser um físico, pode ser qualquer outro problema, e lá na perícia ele sai com a certeza daquilo ter sido aprovado e recebe um e-mail dizendo que houve uma redução de dias. Isso já
começa a impactar na questão mental também, na questão da saúde mental. Porque, por óbvio, a pessoa se sente desvalorizada, desprestigiada, e aí isso tem uma situação muito negativa na questão pessoal, né? na questão psicológica da pessoa, para que ela possa, então, se entender como um ser importante dentro do trabalho público. Ela é muito esse desmerecimento com o trabalhador, ele gera esse impacto negativo. E a gente tem que considerar também, vamos dizer, essa questão do assédio, né? Porque se tu vai ver a estrutura, né, do assédio, desde que aí começou a se legislar sobre isso, tu tinha uma estrutura vertical normalmente, né? Ou seja, da chefia para o subordinado. Essa era a estrutura clássica, né? Claro que tu poderia ter a figura do subordinado assediando a chefia, pode também, mas, né? Só que hoje a coisa ela ficou muito complexa, porque o assédio ele é horizontal, né, Jonas? Também. Eu não preciso da chefia me assediar. Os próprios colegas, entre eles, criam esse clima de assédio. Nem sempre consciente, né? Mas que existe. Então, vezes, aí tu vê um isolamento do servidor, né? Se tu tem que trabalhar, tu tem uma equipe de trabalho e tu tem que se isolar para evitar certos comportamentos, fica uma situação bem difícil. E aí entra, né, doutor Sávio, aquela questão que eu tive a oportunidade de participar há uns dias atrás, na pré-conferência municipal de saúde, quando em relação à saúde do trabalhador, onde a gente levou essas informações também para a pauta de debate naquele momento, que nós enfrentamos essas questões, né, do assédio e da falta de diálogo, porque muitas dessas situações, principalmente quando há uma situação horizontal, que nem você fala, cabe a uma chefia, quando essa tem qualidade realmente, chamar uma reunião, conversar com as partes e tentar solucionar o problema ali, sem precisar dar outros passos maiores que afetam mais ainda tanto o assediado quanto o assediador, que às vezes, como você disse, né, doutor Sávio, ele nem está consciente daquilo que ele está fazendo às vezes. Mas caberiam as chefias, que infelizmente hoje, pelo que a gente vê, a grande maioria dos nossos chefes imediatos, que sejam diretores, que sejam secretários, eles me parece que não têm uma formação adequada para lidar com o público ao qual eles estão lidando. Podem até ter uma formação técnica importante, mas a condição de liderança ela fica muito questionável pela conduta desses diretores, desses secretários que pressionam de forma inadequada os trabalhadores, causando-lhes as doenças mentais e tudo o que a gente está enfrentando aqui na nossa cidade. E esse é um ponto importante que tu trouxe também, é o fato de eu estou sendo assediado, né? Que digamos é o que chega. Isso. Né? Mas nós temos que pensar que existe o assediador e que eu posso ser o assediador também. Né? Então a gente não pode também só trazer as vítimas. Né? Por isso que eu digo do inconsciente. Às vezes é uma questão cultural da pessoa aquela forma de agir, mas que dentro do ambiente de trabalho ela acaba sendo nociva. E nem se percebe às vezes. Exato, mas por isso que a gente procura levar e estimular esse tipo de pensamento. O diálogo, né? E eu posso estar assediando o colega, eu posso estar assediando o usuário que vem pedir o meu serviço. Então é uma situação ampla também, que a gente também não pode também desconsiderar. Mas a gente, quanto sindicato, a gente dá todo o amparo aos colegas que são assediados, mas também cobra da administração pública, daí passa mais pela parte da administração pública, um trabalho para que isso seja tratado em cada um dos setores onde isso acontece.
ou muitas vezes fazer um trabalho de prevenção para que a gente não precise chegar a ter esse assédio, fazer trabalhos de formação, de reflexão, onde aquela pessoa, às vezes, que sem se dar conta está cometendo um pequeno assédio ou está cometendo um grande assédio, isso não importa a proporção, mas que ele comece a se dar conta e comece a perceber o quão mal ele está fazendo para os demais colegas do grupo. Então, essa é uma cobrança e passa, sim, pela administração municipal toda essa responsabilidade. É a responsabilidade do gestor, seja ele na qualidade de prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, trabalhar de forma a fazer com que esse tipo de conduções nos seus trabalhos, esse tipo de ações, eles deixem de existir, porque cabe a eles fazer tudo isso. E nós, sempre sindicato, a gente sempre está cobrando, sempre está fomentando isso, porém, o resultado do prefeito a gente não tem encontrado, né? E hoje nós temos umas pequenas alterações nas leis que devem ser informados também. Há uma separação, doutor Sávio, na questão das doenças mentais agora também. Houve uma alteração aí, né? A partir agora de final de abril, se não me engano, a NR1, né, que é uma nota regulamentadora do Ministério do Trabalho, que ela que traz essa obrigação aí de ter essa questão de segurança do trabalho, a medicina de segurança do trabalho, né, as normas aí, para quem ganha insalubridade ou não, de determinados períodos, tu tem que fazer um relatório de saúde ocupacional, né, essas empresas fazem. E e esse relatório, digamos, normalmente ele tinha questões ergonômicas, questões insalubres, periculosidade, né? Isso aí era o tema. Tudo que engloba os serviços públicos e riscos, né? O trabalho, né? Envolve o ambiente de trabalho. Só que agora, além da questão insalubre, periculosidade, ergonomia e tudo mais, vai ter que dizer as condições de saúde mental, né? O que o ambiente oferece, quais são exagero de metas, sobrecarga de funções. Isso vai ter que ter esse diagnóstico também, né? Justamente porque se tu não reconhece que há um problema, tu não vai procurar resolver, né? Então a situação é essa. Está tudo estourando na Previdência, e nós temos o Previrosa aqui. Sim. Nós temos o regime geral a nível de país, está tudo estourando ali, né? Se eu tenho uma quantidade de pessoas, o cliente tem essa questão das aposentadorias especiais, né? Tinha a questão do amianto, que foi proibido, tinha um alto nível de cancerígeno que caía na Previdência. O que foi feito? Proibiu a fabricação de amianto, né? Então, e é essa a proposta, vamos identificar o que está acontecendo para desaguar 472 mil trabalhadores por transtorno mental. Então, a ideia é essa, junto com o laudo de saúde ocupacional, deverá também estar informado essas questões relacionadas à saúde mental do trabalhador. Em todas as circunstâncias, sempre é a sociedade que paga, né, doutor Sávio? Sim, diretamente. De todas as formas, né, Jonas? Porque o trabalhador é uma mãe, é um pai, é uma irmã, é um tio, é um sobrinho, é um amigo, é um compadre, né? Então, e aí que está a grande questão ainda, né? Nós estamos falando aqui indivíduos. Se nós vamos considerar que ele tem uma família, que ele está inserido numa sociedade, que mora no município, que mora no estado, né? Tu vai vendo que a coisa vai se tornando bem mais extensa, né? A amplitude é grande, né? E nós temos que trabalhar para combater essa situação. E nós, quanto sindicato, a gente está buscando sempre o diálogo com a administração municipal, porque nós sabemos que nós temos muitas situações que chegam a nós, que nós conhecemos, que poderiam ser resolvidas apenas com o diálogo, muitas vezes. Apenas com o bom senso. Nós enfrentamos muitas situações que eu acompanho, outras tantas que eu não consigo acompanhar, que eu tenho certeza que o doutor Sávio, se pudesse fazer um relato, faria, mostrando todo esse disparato que existe aqui no nosso município. Infelizmente, isso está acontecendo e acontecendo com muita força. E quem perde sempre é o cidadão, que é o contribuinte. E claro, como o doutor Sávio disse, na questão individual, aí nós vamos ver
a família sofrendo, é todo esse conjunto que acaba impactando no serviço público e na nossa comunidade santarrosense. Doutor Sávio, mais alguma consideração, que estamos com o nosso tempo se esgotando? O primeiro passo é o reconhecimento, né? E a partir do reconhecimento buscar ajuda, né? E vejo que a ideia do sindicato é essa, né? Oferecer esse acolhimento, vamos dizer assim, né, Jonas? Não está se garantindo aqui resultados ou coisas assim, mas o diálogo, né? Se construir, se propor e tentar achar sempre o melhor caminho para isso. E também o sindicato, junto aos seus parceiros, temos muitos psicólogos aí, se o pessoal precisar também, busquem eles, que também eles estão oferecendo condições aí bem mais acessíveis, quando eles são parceiros do sindicato, para os nossos servidores. Então nós também, quanto sindicato, a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador, né, porque ele reflete na qualidade do serviço público. Uma das nossas bandeiras também é a qualidade do serviço público, e é para isso que a gente tem, existe quanto instituição, é o serviço público, e para que o serviço público possa ser prestado com qualidade, é necessário nós termos um trabalhador público com a saúde em dia, sendo respeitado todos os direitos deles, e assim ele vai conseguir cumprir com todos os seus deveres estipulados em lei. Então ficamos por aqui. Simussar em Ação, na parceria da Cressol, né? Esse Cressol sempre está conosco também, o servidor público pode buscar lá na Cressol os serviços que essa entidade, essa cooperativa oferece para toda a comunidade, em especial aos nossos servidores públicos também. Ronaldo, mais uma vez, obrigado. Doutor Sávio, obrigado aí pela participação. E a todos os nossos servidores públicos, um grande abraço e um bom final de semana.